10 horas e 53 minutos, voltamos ao vivo, diretamente do Alto do Cristo Luz, aqui na cidade de Balneário Camboriú. Friozinho, hein, gente? Começamos aí o mês de junho, apesar que ainda estamos no outono, por incrível que pareça, porque o inverno oficialmente começa só o dia 20 de junho, ainda tem uns dias pela frente, mas já tá, né? O clima de inverno, todo mundo indo para a Serra Catarinense, para curtir a neve. Muita gente gosta de subir a serra, né? Urupema, Urubici, São Joaquim, para curtir realmente a neve. Eu, como nasci numa cidade congelante, Santo, na cidade de Caçador, conhece lá? Já passou por lá? Caçador também é muito frio, hein? Dá temperaturas negativas, inclusive de congelar as torneiras. Quem é de Caçador da região conhece muito bem como é o frio intenso ali no nosso meio oeste. Vamos seguindo em frente, programa A Hora do Povo ao vivo, hoje com direito trabalhista. A doutora Nicole Fontana nos esclarecendo e já tem perguntas do nosso telespectador. Bom dia, doutora. O que o trabalhador deve fazer se estiver sofrendo assédio, doutora, moral no trabalho? O assédio moral ele é caracterizado por situações reiteradas, Adilson. Então, inicialmente, esse trabalhador precisa entender se realmente é uma situação de assédio moral. Por exemplo, reiteradamente ele sofre com piadinhas, não são situações pontuais, situações únicas, né? Ele sofre com piadinhas, sofre com ser chamado a atenção perante outros colegas ou até em grupos de WhatsApp. A gente sabe que isso muitas vezes ocorre, ou algum tipo de implicância, né, que a gente vê que foge, né, da situação habitual, das atividades do trabalho, que é algo que implica, né, na situação pessoal, no sentimento desse trabalhador. Então, ele ficando caracterizado, ele percebendo a ocorrência dessa situação, a gente está diante de uma situação de assédio moral. É importante buscar um advogado trabalhista que vai orientar a melhor forma, se é o caso de buscar, por exemplo, uma rescisão indireta, que é quando a empresa, o patrão não está cumprindo as condições do contrato de trabalho, inclusive está causando esses prejuízos, esse assédio, né, esse constrangimento no trabalho. Observado isso e conseguindo comprovar isso judicialmente, o juiz pode declarar distinto contrato de trabalho e determinar que sejam pagas todas as verbas rescisórias como uma dispensa sem justa causa. Muito bem, mais uma participação do nosso telespectador na telinha do programa Hora do Povo. Amanda, obrigado pela sua companhia. Bom dia, doutora. Quais são os direitos, doutora, do trabalhador doméstico com carteira assinada? Certo. Amanda, os direitos do trabalhador doméstico vão ser os mesmos de um trabalhador urbano. Vai ter direito ao 13º, ao FGTS. Lembrando que o FGTS para o doméstico é pago numa alíquota diferenciada. Enquanto o trabalhador normal urbano é pago em 8% do salário, o trabalhador doméstico é pago na alíquota de 11,2%. Isso porque, ao final do contrato de trabalho, o doméstico não terá direito à multa dos 40%. Esses 40% já estariam distribuídos nessa alíquota que é um pouco maior. Mas, no restante, ele vai ter direito às férias, vai ter direito ao pagamento de horas extras, vai ter direito ao aviso prévio, né, no momento da saída, às férias, normalmente. Vamos dar uma pausa, doutora, mandar um abraço ao pessoal que estão aqui no Instagram, né? Mandando oi, mandando bom dia para a doutora. A dona Maria ali do bairro Tabuleiro está dizendo, Adilson, que bom, né? As explicações da doutora sobre direito trabalhista e nós precisamos, porque a nossa região, né, tem muitos trabalhadores, né, que precisam de orientação. Também o seu João ali no bairro Monte Alegre também está ligadinho com a gente, a Vanessa no Conde Vila Verde, a Jerusa lá no bairro Nova Esperança, aqui em Balneário Camboriú, e também a Fátima, claro, mandou print, inclusive a Fátima mandou print para nós, sempre está nos assistindo ali na cidade de Joinville, doutora. Legal. Vamos aqui a mais perguntas. Bom dia, doutora. Posso ser demitido por faltar ao trabalho para cuidar do filho que está doente, doutora? Olha, por essa situação, isoladamente, não. Aí, para sofrer uma demissão por justa causa, ou mesmo sem justa causa, precisa analisar se a situação é reiterada, se as faltas foram justificadas, no momento que a pessoa se afasta para
cuidar de um parente, de um filho, de um pai, ela pode solicitar um atestado para si, né, para apresentar no trabalho, porque afinal ela está justificando, ela realmente se ausentou por motivo de doença, por mais que não seja a doença pessoal. Então, são faltas que estão sendo justificadas. É claro que se isso for recorrente, for toda semana, for mais de uma vez por semana, não existe uma empresa que vai assentar isso de forma tranquila, né? A gente sabe que o empresário, o patrão, quer que esses trabalhadores cumpram a jornada, né? Não deixem, produzam, né? Realmente, a gente sabe que algumas atividades realmente um trabalhador, uma pessoa na equipe faz falta. Então, a gente também tem que ter o bom senso e entender o outro lado, né? Que muitas vezes a empresa não vai entender da melhor forma, mas aí precisa existir um bom senso que quando essas faltas ultrapassam, né, um limite, digamos assim, não tem como aceitar de forma tranquila. Mas desde que seja algo pontual, uma situação específica, eu não vejo por que sofrer uma demissão por conta disso, de forma isolada. Existem empresas e empresas, né, doutor? E também existem os empresários e cada um tem um modo, né, de entendimento nesses casos, não é verdade? Sim. O que eu costumo dizer é que cabe o bom senso para ambas as partes, né? A gente não pode exigir algo que também fuja do bom senso, porque é necessário, porque é uma relação, o contrato de trabalho é um contrato como outro qualquer e exige o comprometimento, exige que ambas as partes cumpram com os seus deveres. Exatamente, cada um na sua obrigação. O funcionário cumpre com as suas e o patrão também, é lógico, tem que cumprir com as obrigações de patrão. Vamos aqui à última pergunta, doutora, desse quadro. Bom dia, doutora. O trabalhador pode se recusar a trabalhar em feriados, doutoras, em quais condições? Olha, se recusar, ele vai sofrer provavelmente dependendo da jornada que essa empresa exerce, né? E se ela necessita desse trabalhador, possivelmente vai ter descontado esse dia, mas o trabalho em feriados, normalmente, o que ocorre é o pagamento em dobro, ou que essa empresa permita que seja compensado. Sim, o trabalhador pode deixar de trabalhar, pode, mas aí ele tem que arcar também com as consequências do que a empresa vai apresentar para ele, né? Ou vai descontar, ou vai deixar, ou vai estipular que ele trabalhe em outro, né? Vai haver uma compensação. Muito bem, doutora. Agora são 11 horas e 1 minuto. O tempo aqui corre rápido demais. A doutora já sabe, um bom tempo que trabalha com a gente aqui. Obrigado, doutora, pela sua participação. Doutora Nicole Fontana, direito trabalhista, toda a terça-feira aqui com a gente. Obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Vamos rapidinho ao intervalo comercial. Já voltamos com as ocorrências policiais no nosso terceiro e último bloco do programa A Hora do Povo. É um instante só.